Deus é bom? Por que que o mal existe? Por isso que eu acredito que a filosofia é muito importante. Deus quis que esse universo existisse para que a gente merecesse as coisas. Para mim, o que que é Deus? Deus é tudo. É quando você reúne tudo no universo e junta numa coisa só, numa unidade. Né? Não teriam pessoas diferentes, seria apenas o Deus ali no total dele. Deus no total dele, ele é toda razão, toda bondade. Né? Na minha opinião, ele não vai ser maldade, justamente porque com o conhecimento, né, na minha teoria, você não tem maldade. A maldade, ela é fruto de fraqueza e de ignorância. Então, como Deus ele é o total, eu acho que ele não é do mal, né? Eu acho que Deus não tem uma maldade em si nele. Outra coisa, Deus é bom? Eu acredito que sim, porque na minha visão, como a gente faz parte do universo e Deus ele é o ser supremo, ele teve que se fragmentar para que nós, seres, né, menos evoluídos, né, seres mais mundanos, ele teve que se fragmentar para nós existirmos, né, para a gente poder existir. Então, sabendo que nós somos partes de Deus, eu acredito que Deus seja do bem. Porque Deus não ia querer criar um universo ruim para ele mesmo se machucar, de graça. Né? E falando sobre isso, eu vou falar sobre o assunto da maldade, né? Por que que o mal existe? Eu até fazendo o roteiro aqui desse vídeo, eu pensei. Antes dos seres humanos entrarem aqui na Terra, né? Não havia tortura, sempre existiu a natureza, né? E a natureza é um ambiente selvagem, né? Com bichos se machucando, né? Muita morte, claro. Só que a tortura, a maldade do jeito humano não existia antes dos humanos evoluírem e virarem Homo sapiens sapiens, enfim. E aonde eu quero chegar com isso? Que a maldade, né? Como nós seres humanos, eu me incluo nisso, óbvio, eu sou humano também, a gente é burro. A gente, se não vê o exemplo ali na frente, a gente não vai seguir o exemplo. Se não tiver a coisa escancarada, se a gente não fizer a merda e se machucar com a merda, a gente não vai fazer o certo. Eu acho que Deus permite que a dor e todo o sofrimento ocorra para nós humanos aprendermos com isso. Isso também vem de mim de não acreditar em milagre. Porque é quase um paradoxo. Se a tortura não existisse, ela ia existir. Por quê? Porque os seres humanos acordaram, né, acordaram no mundo selvagem onde não havia tortura. Existia toda a dinâmica da natureza, mas não havia maldade e tortura da forma humana. E aí o ser humano foi e criou a tortura. Inventou essas maldades, inventou toda essa ruindade que tem no ser humano, né? Então, eu acho que Deus precisou permitir a existência dessa maldade para que nós olhássemos para isso e falássemos, não, a gente vai se defender disso, a gente não quer isso. Né? Eu não quero que um irmão meu, não necessariamente o irmão da minha família, mas eu considero todo mundo que existe, todas as pessoas, todos os seres vivos, tudo que existe como um irmão meu. Até porque eu me considero fragmento de Deus e o outro ser vivo ali, o outro camarada que existe, que é ser humano também, ele também é fragmento de Deus. Então eu considero ele como igual. A alma dele é igual à minha. Eu considero, inclusive, a minha alma mesmo que a dele. Eu não acredito em almas separadas. Eu acredito em corpos separados. Mas em alma não. Eu acho que todo mundo compartilha a mesma alma. Quando a gente morrer, a gente vira uma coisa só. E eu estava falando sobre a maldade. Então Deus ele teve que permitir essa maldade para que a gente olhasse e realmente falasse, não, a gente precisa criar como humanidade mecanismos de defesa e filosofias, ideais que façam que isso não aconteça mais, sabe? Então, realmente, existiu muita maldade no mundo e ainda vai existir, infelizmente, vai existir. Só que eu acho que Deus permite esse tipo de coisa pra gente aprender, pra gente olhar e falar, olha que merda que o mundo é. A gente precisa fazer alguma coisa. Isso não tá certo. Então, eu acho que o mal, infelizmente, ele existe, Deus permite o mal para que sirva de exemplo, para que a gente pense. Por isso que eu acredito que a filosofia é muito importante. E a filosofia não é a filosofia que você estuda ali no ensino médio, né? Porque muitas daquelas filosofias são baboseira. Não é isso. Filosofia é você pensar.
é você pensar como que está o mundo, como que está a sua vida. Filosofia é simplesmente o exercício de pensar. E eu considero isso uma ciência, né? Até porque os efeitos de uma filosofia benéfica, como a que eu estou tentando fazer aqui nesse canal, ela gera resultados positivos, ela leva a humanidade para frente. Ela tem algumas bases teóricas e lógicas naquilo, né? Em algumas filosofias, claro. Então eu considero filosofia parte da ciência, sim. Eu considero dessa forma. Então eu estava falando, né? Eu já falei sobre maldade. Que a maldade, ela infelizmente é necessária até certo ponto para a gente poder ver de exemplo e fazer com que essa maldade não aconteça de novo. Porque o ser humano é assim. Se não vê o exemplo, se não doer nele, se não doer no filho dele, no irmão dele, no pai dele, ele não vai se mexer. O ser humano é um ser egoísta. Como eu acredito qualquer animal. O animal, ele só pensa nele. E nós, seres humanos, somos animais também. A gente pensa, né? Esse que é o nosso diferencial. Mas a gente é animal igual. A gente tem sede, a gente tem fome. A gente pensa em querer competir com todo mundo que está em volta, né? Mas, enfim. Então eu falei sobre isso e eu falei sobre como Deus, como a gente que sente, a gente que está se torturando, até a pessoa que é torturada e o torturador, são partes de Deus. Aquilo ali são facetas diferentes da mesma coisa, que é Deus. A gente é tudo um fragmento de Deus, eu acredito. Então Deus, ele permite a dor, até porque ele mesmo vai sentir a dor. Eu acredito que Deus mesmo sente a dor. Então não é como se Deus tivesse abandonando a gente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus, inclusive, ele se põe em nós mesmos, para ele mesmo se sentir a dor. Ele mesmo vê como que o mundo é. Eu acho que Deus é justo nesse sentido. Porque quando eu corto o meu dedo, eu acho que não sou só eu que estou sentindo essa dor. Eu acho que Deus também sente. Quando alguém está sendo roubado, né, e entre outras coisas horríveis que podem acontecer, Deus também está sentindo. É assim que eu penso. Eu não vejo a gente como uma coisa totalmente separada de Deus. Eu não acredito nisso. Continuando. Eu queria fazer um exemplo aqui para você entender, pelo menos entender como eu penso que Deus existe. Imagina assim, a sua mão tem 5 dedos. Quando você machuca um dedo, os outros 4 dedos, eles não sentem nada. Eu machuco esse dedo aqui e esses 4 dedos não sentem dor. Quando eu machuco aqui a ponta do meu dedo, a ponta desse dedo não está sentindo nada. Mas quando eu machuco esse dedo, imagina assim, o dedo está sentindo e eu também estou sentindo. Imagina que Deus, numa escala maior, óbvio, é você, é o eu, e nós, seres humanos, somos apenas os dedos. Quando a gente se machuca, o outro não sente. Mas Deus está sentindo, né? Nessa alegoria que eu estou criando aqui, para tentar expressar o que eu sinto que Deus é. Né? Óbvio que nos comentários, né, se um dia alguém ver esse vídeo no futuro próximo, eu acredito que vai demorar um pouco até esse vídeo cair na mão do povo, até o pessoal ver, querer discutir, enfim. Mas se você está vendo esse vídeo, comenta aí o que você acha. O que você acha que Deus é, sabe? Se fez sentido o meu exemplo dos dedos, se você acha necessário que eu explique mais, eu posso explicar em outro vídeo. Sabendo que Deus é o universo todo, né? Na verdade, sabendo não, vou explicar isso agora. Eu falei que Deus é o todo, é quando todo o universo se junta, todas as consciências, todas as sabedorias se juntam. E aí que entra a coisa do Big Bang, né? Na minha concepção de Deus, o Big Bang também existe, até porque é uma probabilidade muito alta do Big Bang ser real, né? Tem muitos cientistas estudando isso. Como eu vejo, o Deus, na totalidade dele, ele só existiu ali antes do Big Bang, se é que você me entende. Ali no singular mesmo, quando Deus era apenas alguma coisa única, né? Eu acredito que antes do Big Bang existia Deus na sua totalidade. E aí, né, nós como filhos de Deus, se você quer falar dessa forma, ou parte de Deus, eu prefiro falar parte de Deus, às vezes Deus se sentiu sozinho, né? Deus naquela totalidade, naquela razão pura dele, total, ele falou, não, eu quero mudar as coisas, eu quero que tenha algo ao invés de só mim, né? Ao invés de só mim, eu quero que exista um universo e que as coisas dentro desse universo tenham que merecer, né? Que o merecimento seja real. Porque, né, na minha teoria especulativa,
no Deus ali, quando Deus era a totalidade dele, ele já tinha tudo, já tinha felicidade, já tinha tudo. Mas às vezes ele não merecia aquilo, né? E você pode até fazer um paralelo aí com o Jardim de Éden, enfim. Mas então Deus quis que esse universo existisse para que a gente merecesse as coisas. Para que as coisas não fossem dadas assim de graça pra gente. Porque é fácil ser bonzinho quando você já tem tudo, né? Eu acho que Deus quer que a gente seja bonzinho, né? Não bonzinho, eu vou tirar esse termo. Deus quer que nós sejamos bons com a escassez, sabe? Com a necessidade. Eu acho que Deus quer isso da gente. Deus quer que nós sejamos fortes para conseguir criar essa barreira de ideais para que a tortura não aconteça de novo. Para que nós possamos proteger quem a gente ama, sabe? Eu acho que Deus trouxe a gente nesse mundo ruim para que nós possamos merecer alguma coisa. E o que é o merecimento? O merecimento tem a ver com doar, tem a ver com sacrifício, sabe? Tem a ver com a bondade mesmo. Inclusive eu posso fazer outro vídeo sobre bondade, sobre o que eu penso sobre bondade. Então, sabendo disso, né, na minha concepção, Deus existia ali na totalidade. Ele decidiu criar o universo, né? Se é que é uma decisão dele ou não, acho que é uma decisão dele. Eu acho que ele mesmo foi e quis se fragmentar para que um universo onde o merecimento exista, né? Porque eu acho que, depois de tudo que eu já pensei em filosofia, eu acho que o merecimento é uma coisa muito importante, é uma coisa muito digna, talvez a coisa mais digna que exista na nossa existência, no universo, talvez, né? No universo, talvez. Porque sem o merecimento, você não merece nada, né? Isso é óbvio. Então a gente precisa merecer o nosso prazer, da mesma forma que a gente precisa merecer a dor que a gente sente. Então eu acho, o mundo que você vive, você acha que é justo? Eu acho que atualmente nas vidas individuais não é justo pra gente. Claro, sempre tem uma injustiça que 99,9% das vezes é cometida por outro ser humano, né? Algum outro ser humano sendo injusto com a gente. Mas eu penso que a regra do jogo é justa. Que a gente vive num jogo, mas a regra do jogo é justa. Se todo mundo olhar para todo mundo e entender que nós somos irmãos, e entender que Deus está por aí em algum lugar sentindo o que a gente sente, e entender que a gente precisa ser bom com os outros, a gente precisa da filosofia, precisa de pessoas boas para que impeçam, né, um futuro holocausto, um futuro, né, uma futura Idade Média, enfim. Uma futura Inquisição, você entendeu? Então eu sei que parece um pouco confuso, porque eu estou jogando um monte de ideia aqui, mas esse vídeo é o primeiro vídeo do canal, então vai ser assim mesmo. Então a gente sabe que Deus criou um universo onde as pessoas precisam merecer para ter as coisas. E merecer não é só sobre você ter um coração bom, não é só sobre isso. Merecer, eu acredito assim, que para merecer você precisa ser forte. Para merecer você precisa realmente poder exercer aquele seu merecimento. Você precisa ser forte não só no psicológico, mas também, né, assim que possível, no físico também. Porque, por exemplo, imagina que alguém vai e infelizmente agride o seu irmão. Você está andando, o seu irmão de sangue mesmo, vai lá, e o seu irmão mais novo, no caso. Vai algum louco aí na rua e vai lá e agride o seu irmão. Né? E nessa situação hipotética que eu tô falando, você estava perto do seu irmão. Mas como você não teve força ali na hora de reagir, você acabou tendo que fugir, né? Sei lá, e o seu irmão foi agredido. É claro que isso é só um exemplo, mas serve para ilustrar o que eu tô querendo dizer. No mundo você precisa merecer, você precisa ter força. Você tendo força é um tipo de sinal que você está merecendo. Né? Eu acho que no nosso universo a gente precisa ter duas coisas muito básicas, muito importantes: força e bondade. Sem essas duas coisas a gente se ferra. E quando eu digo força, não é só física, né? É uma força intelectual que tem a ver com você conhecer, tem a ver com você estudar. Quando você conhece, quando você estuda, você está tendo um tipo de força. Entendeu? Eu estou usando o termo força, mas entenda essa força que eu estou falando como algo superior, que engloba, né, o conhecimento adquirido, o quanto você está estudando, você está se tornando mais forte.
Também, né, engloba a sua força física para você conseguir proteger a si mesmo e aos outros do seu redor, sabe? E a fraqueza, né, por outro lado, obviamente, tem a ver com algo muito inferior, que é a ignorância, sabe? A ignorância de raciocínio, a sua falta de emancipação, a sua falta de poder pensar, de poder tomar escolhas por você mesmo, sabe? Isso é um tipo de fraqueza. E também a sua fraqueza física, a sua fraqueza no sentido da ignorância de estudo, enfim. E esse tipo de fraqueza que vai levar ao mal. Porque quem rouba é porque é fraco, quem rouba é porque não tem, entendeu? Se a pessoa tá roubando é porque ela quer roubar de alguém que tem mais que ela. Por que que ela não tem o dela, para ela não precisar roubar dos outros? Entendeu? Ela tendo o dela é a força dela, sabe? E para você ter as coisas na vida, você precisa ser merecedor, precisa ser inteligente, precisa ser do bem. Eu acho que é assim que funciona. Até porque pode olhar aí ao redor. Quem é do mal, quem pratica crime, quem vive essa vida maligna, uma hora ou outra vai acabar se ferrando, e assim funciona. Então, só olha ao seu redor. Nem todo mundo que é bonzinho tá vivendo uma vida boa, às vezes porque faltou o merecimento dele, sabe? A vida não é só sobre você ser bonzinho, é sobre você merecer, sobre você sacrificar mesmo. E merecer, né, em todos os sentidos que eu falei aqui até agora. Como a bateria do meu celular aqui tá acabando e eu quero retomar aqui todos os pontos, vamos ver se está faltando algum ponto aqui. Então, todo mundo compartilha a mesma alma. O verdadeiro eu, o verdadeiro você, não é esse corpo que você está possuindo, se você quer falar dessa forma. É algo superior a isso. E como que eu provo, na minha concepção, na minha teoria, como que eu provo que alma existe, que algo além só dessa matéria existe? Eu acho que o plano espiritual ele é provado pra gente na dor e no prazer. Porque quando você pesquisa, quando você tenta estudar isso, você consegue falar, tal químico reage no seu cérebro e isso te traz a sensação de dor, te traz a sensação de prazer. Mas ninguém sabe o que é o prazer em si, o que é a dor, onde que está essa dor, esse prazer. Não tem como colocar em um espaço físico o que a gente sente. E você pode ficar tentando pensar sobre o que eu estou falando. Às vezes você está num momento da sua vida que você não vai conseguir interpretar o que eu estou falando agora. E para isso se dá a necessidade dos comentários aqui no YouTube. Comenta, fala o que você achar que seja pertinente. Voltando aqui, eu acho que os sentimentos eles fazem essa ponte entre o físico e o espiritual. Né? Eu acho que o sentimento é onde você realmente tem a ligação entre o físico e o espiritual. Eu acho que é assim que funciona. Quero também falar, né? Se Deus, no total dele, na minha concepção, ele está na origem do universo, ali no Big Bang, quando a gente morre, a gente vai de volta para a origem do universo e se torna Deus de novo? Ou quando a gente morre, a gente vai para o fim do universo e lá tem Deus também? Ou, às vezes, o fim, né, o fim e o começo do universo são a mesma coisa. Até porque o tempo, ele não existe fora dessa realidade. O tempo é uma coisa física. Einstein já falou isso. Então, às vezes eu penso que quando a gente morre, a gente vai para um lugar onde não tem tempo, onde não teve começo e fim. Eu acho que esse começo do universo que a gente pensa, né, na fragmentação de Deus, talvez quando a gente morrer, a gente volte para lá, mas volte também ao mesmo tempo para o fim do universo, porque essas coisas de começo e fim, tempo, não fazem sentido quando a gente está fora desse plano. Então, às vezes eu penso assim, o que vocês acham? Que quando a gente morre, a gente vai para esse fim, para esse começo do universo, e que será que, né, eu acredito que quando todo mundo morre, volta a ser o todo. Né? A gente está vivo, fragmentado, e quando todo mundo morrer, a gente vai voltar a ser o todo. Sabendo disso, será que então Deus, né, que vai ser na nossa forma evoluída quando nós estivermos mortos, Deus ele vai querer criar um universo novo, com regras novas, talvez, com regras de física diferente? Talvez. Com personagens diferentes, né? Se é que existe alguma reencarnação, né? Aí você põe a sua reencarnação nesse meu modelo que eu estou tentando falar. Será que faz sentido para você? A sua reencarnação, esse modelo que eu estou falando? Comenta aí. Será que quando tá nesse começo novo, do novo universo, talvez, ou será que ele repete? Será que tudo reacontece? Se é que isso faz algum sentido.
Ou será que Deus ele faz um novo mundo, uma nova realidade, uma nova existência? Talvez, né? O todo, Big Bang, volta a ser o todo de novo e exploda de novo num outro Big Bang com um outro universo. E será que esse universo tem novas leis da física? Ou será que continua a mesma lei da física para esse universo novo? Será que todo o universo ele é justo igual? Será que nesse nosso universo tem mais recursos, né, do que no outro, por exemplo? Será que no outro universo vai ser mais difícil as coisas? Não sei. Eu gosto de acreditar na neutralidade. Que Deus ele vai mudando os universos, mas segue uma neutralidade. Eu gosto de acreditar assim. E outra coisa, eu acho que em todos os universos, se é que existe novos universos, ou será que é só uma repetição do nosso universo que a gente está vivendo agora, eu acho que o merecimento sempre vai estar lá. A regra do jogo, de você ter que merecer as coisas, eu acho que ela nunca sai do jogo. Eu acho que é a única regra que não tem como tirar. Onde só quem merece e quem é forte, e ser forte tem a ver com merecer. Você só vai merecer quando você for forte. Você só vai merecer uma vida melhor quando você for forte. Sabe? Quando você for bom. Não adianta você ser um cara forte e não ser bom. Você vai se ferrar. Para você ter as coisas na vida, você tem que ser forte e ser bom. Entendeu? E isso, forte e bom, causa o merecimento. Entendeu? É isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E só para acabar o vídeo com uma pergunta aí, o que você acha? Qual que é o formato da alma? Porque as pessoas querem pensar em Deus como um formato, né? Deus como alguma coisa que você consegue enxergar. Qual que é o formato da sua alma? Será que o formato da sua alma é literalmente 2 bracitos, uma perna, sabe? Né? Uma cabeça, umas pernas e é isso? Esse é o formato da sua alma? Às vezes as almas não têm formato. Formato é uma coisa que só tem no mundo físico, e às vezes a alma não tem formato. Então, às vezes Deus também não tem formato. Ou se ele tem formato, vai ser algo que a gente já consegue observar na natureza aqui, sabe? Tipo a sequência de Fibonacci, umas proporções que a gente acha no corpo humano e na natureza, enfim, né? No espaço, você entendeu? Então, é basicamente esse o vídeo. Eu consegui expressar basicamente de forma espalhada o que Deus é para mim, na minha concepção. O que você acha? Deus é isso? Ou Deus é exatamente aquilo que está escrito na Bíblia? Eu acredito em Deus. E eu vou acabar o vídeo por aqui. Comentem o que você quiser, sabe? Se você tem uma visão contra, fala mesmo. Eu vou querer ler a sua visão contra. E claro, se você concordou com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, também deixa nos comentários. É isso. Tchau.